Shalom. O tema é Rei Davi, né? Realmente, quem foi o Rei Davi, tá certo? Muito bem, de acordo com a teologia, né, a literatura, né, judaica do povo de Israel afirma que o Rei Davi foi um rei sucessor de Saul. O povo havia pedido um rei, então Samuel ungiu Saul a rei. Saul havia desobedecido a Deus e foi colocado aí Davi no lugar de Saul, tá certo? Muito bem. Quem foi rei Davi? Davi foi um rei muito arrogante. O livro de Reis, que fala sobre a história de Davi, não faz parte da literatura dos israelitas do norte, que é os samaritanos. Os samaritanos só criam nos 5 livros, tá? Que é o Pentateuco. Esses livros do rei Davi é da literatura judaica. O rei Davi foi um rei terrível. Teve muitas mulheres, foi um homem sanguinário, né? Matou muita gente. O rei Davi foi um rei que tomou a mulher do empregado, já que ele tinha muita mulher, tá certo? Ele botou o seu empregado na guerra para morrer de propósito e para tomar a mulher do amigo, né? Do rei, do seu servo, do seu empregado, que era um militar. Morreu na guerra de propósito e tomou a mulher dele, tá certo? Então o rei Davi é um rei terrível. Então, muitos cânticos de Davi são cânticos profanos também, tá? Então o rei Davi foi idolatrado. Então ele entrou, muitos profetas de Israel profetizaram sobre o reino de Davi, que seria um reino eterno. Ele foi muito idolatrado, dizendo que o reino de Davi nunca iria se acabar, ia ser um reino sem fim. E a história provou que essas histórias são tudo mentira. O rei de Davi não é eterno. Acabou o reino de Davi, hoje não é mais dinastia nenhuma, hoje não existe mais reinado nenhum em Israel. O que existe são ruínas ali, tá certo? E hoje Israel é governado hoje por um sistema diferente hoje, que é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né? Não existe mais aquele Israel antigo, então o reino não foi eterno. Logo o profeta mentiu, tá certo? Depois surgiu Salomão. Salomão foi um rei terrível. Diz até que ele praticou feitiçaria, adorou vários deuses estranhos, praticou feitiçaria, tá? Teve muitas mulheres. E muitos disseram até que ele é o homem mais... Foi escrito, ele também foi muito idolatrado como um homem santo pelo judeu. Disse que ele é o homem mais sábio da terra, né? Que essa história não é verdade. Diante do Eterno nunca existiu homem sábio. E nunca existirá, tá certo? Diante do Eterno, o único sábio é o Eterno e vai ser sempre o Eterno. Nenhum homem foi sábio e jamais será sábio, tá certo? Ok? Porque todo conhecimento é dado pelo Eterno. Não quer dizer que o camarada tenha alguma ciência ele seja sábio, não é. Ele depende de uma fonte. Dependemos de quê? Dependemos de fonte, dependemos de energia para viver, dependemos do universo para nós existir e viver, tá certo? Ok? Então, o único é o Eterno, o único é Deus, tá certo? Então, existe muito cantos profano. Você pegar o Cantar de Salomão, por exemplo, compara as mulheres com as cabras, tá vendo? Fala das partes sexual das mulheres. Você pegar ali Cantar de Salomão, Canto de Salomão ali, né? Você vai encontrar, você pode investigar o livro de Salomão, você vai encontrar muitas palavras profanas, palavras de pornografia ali dentro. São livros profanos. Por isso que os israelitas do norte nunca aceitou a literatura do judeu, o hebraico judaico. Esse hebraico judaico é o hebraico assírio, o hebraico aramaico, os caracteres. Não é o hebraico acaico, o paleo-hebraico. Tá certo? Então não é verdade. Então o rei Davi, ele não era apenas um rei que existiu, um ser humano com as suas falhas, como qualquer ser humano tem suas falhas, mas não é um profeta inspirado, um homem de Deus, como todo mundo prega isso aí, tá certo? Ele matou, derramou sangue, tomou a mulher dos outros, fez tragédia e praticou tudo aquilo de delitos terríveis, tanto ele como seu filho Salomão, tá certo? O único perfeito nesse mundo é o Eterno. Ele é perfeito, foi e sempre será. Então os judeus idolatraram Davi, pregaram até que ele ia vir reencarnado, né? Seria o Messias, pregaram até que o reino dele seria eterno, o reino dele não... A história provou que não é verdade, o reino não é eterno, acabou o reinado, não existe mais. E a gente pega todos os profetas mentindo. Isaías mentiu, Jeremias mentiu, Ezequiel mentiu, Samuel mentiu. Todos os profetas da literatura judaica mentiram. E está escrito que o profeta que mente não é chamado Navi, profeta do Eterno. Tá certo?
O único verdadeiro é somente um, o eterno. Tá? Ele é o único verdadeiro. O resto é conversa para boi dormir, tá certo? Canal mostrando as origens antigas. Tenho hoje para vocês uma tarde maravilhosa, ver esses vídeos. Vocês podem conferir na Bíblia essas histórias, né? Que eu estou falando aqui. Quem foi o rei Davi, o que ele fez, Salomão. Então tudo isso é importante demais, tá certo? Canal mostrando as origens antigas. Letra 1. Tchau.